Olá, seja bem-vindo ao canal da Paz. Mais uma vez estamos juntos para compartilhar a palavra de Deus, o livro mais amado, o livro mais lido, o livro mais vendido, o livro mais traduzido é a palavra de Deus. A sua carta aos Filipenses, lá em Filipos. Então Paulo, ele diz no verso 8 do capítulo 3, isso é importante para a nossa reflexão, sabe? Porque você e eu, nós queiramos ou não, nós somos muito apegados à carne, porque nós somos carne, ou seja, nós somos humanos, não é? E nós somos tendentes às fraquezas da carne, às paixões, aos prazeres. Nós temos que lutar contra isso, não é? Nós não temos que ficar achando que somos os melhores, que somos bonzinhos. Não, nós não somos. Nós somos carnais, empedernidos, nós somos, a nossa essência é pecaminosa, então nós temos que lutar para que Deus possa operar em nós o querer e o efetuar, como diz a carta aqui de Filipenses no capítulo 2, verso 13, né? Porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. E no verso 8, capítulo 3, da mesma carta aos Filipenses, então diz assim: sim, diz Paulo, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Olha que nível Paulo coloca a relação dele com Jesus, sublime, por causa da sublimidade. E realmente, Jesus é sublime, Jesus é nobre, Jesus, ele é o Filho de Deus, Jesus é Deus. Meu Senhor, Jesus, meu Senhor, ele diz. Veja que Paulo tinha uma intimidade com Cristo pessoal, íntima, de amigo, de companheiro, de salvador, não é? E ele como um homem salvo por Cristo, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo, esta palavra refúgio, você pode ler como se ele estivesse dizendo assim, como esterco ou como estrume. Eu considero tudo que a carne, não é? Os bens materiais, o materialismo, esta vida, tudo como um estrume, tudo como refúgio. Isso não tem valor nenhum, ele fala, diante do incomparável amor de Cristo. Então ele diz assim: eu considero todas estas coisas, né, por amor do qual perdi todas as coisas. Por amor de quem? Por amor de Jesus. Ele deixou de lado todas as coisas. E ele fala, quando ele fala da carne, Paulo diz assim: acautelai-vos com os cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. E Paulo diz assim: se existe alguém que tem motivo para confiar na carne, ele diz assim: sou eu, porque bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, diz ele. Eu tenho motivo, sabe por quê? Porque ele diz assim, circuncidado ele foi, né? Ele dizendo, eu fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele era irrepreensível. Paulo era perseguidor dos cristãos. E ele confiava na lei, na justiça da lei. O que vale é a lei, tem que fazer o que a lei manda, e se não fizer, tem que ser preso, tem que ser morto. Mas no 7 diz assim: mas o que para mim era lucro, ou seja, aquilo que ele entendia que era o correto, que era certo, a vida dele, que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, a quem eu amo, ele diz. O meu Senhor, por amor do qual todas as coisas eu considero como refúgio, para ganhar a Cristo. E então, você está confiando na carne, está confiando no seu próprio conhecimento, na sua própria inteligência, na sua autossuficiência,
achando e se elegendo como bonzinho, como justiceiro, como justificado por conta própria? Paulo está dizendo assim: fuja disso, não confie na carne, fuja dos maus obreiros, fuja dos falsos mestres, fuja daqueles que se gloriam na lei, na carne, na justiça própria. Porque ele disse assim: se eu tiver que me gloriar em alguém, eu me gloriarei na cruz de Cristo. Perdi tudo isso, joguei tudo isso fora, ele falou assim, porque ele era fariseu de fariseu, ele era autoridade romana, ele perseguia os cristãos e matava os cristãos, e depois ele se tornou um perseguido, de perseguidor a perseguido. Amigo, amiga, aquele que passa a ser cristão, não tenha dúvida que vai enfrentar grandes dificuldades. Você vai enfrentar discriminação, você vai enfrentar zombaria, você vai enfrentar desprezo, pouco caso, vão achar que você é louco, vão achar que você é fundamentalista, que você é ultraconservador, por obedecer a palavra e os mandamentos de Deus, vão transformar você realmente numa pessoa fora da casinha. Se você é fora da casinha, você está fora do contexto. Mas assim são os cristãos, e assim Paulo escreveu, nesta condição, ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. Foi para Paulo como refúgio, como lixo. E nós nos apeguemos a Jesus, o nosso Senhor e Salvador, nesta relação maravilhosa de crescimento na graça, porque somos salvos pela fé. Não é? Observando, claro, a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, porque a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, Salmos 19:7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Somos salvos pela graça, pela fé, segundo Efésios 2:8, mas seremos julgados pelas obras da lei, porque a lei é o parâmetro, ela que nos mostra se estamos bem ou não, se estamos sujos ou não, e se nós estivermos mal, nós recorremos a Jesus e nos limpamos na sua graça, e dia a dia, dia após dia, Deus nos transforma e nos faz aquilo que Filipenses 2:13 diz, não é? Porque Deus é que opera em nós o querer e o efetuar. Que você fique com Deus, que você tenha hoje um bom dia, uma boa quinta-feira. Então agora eu quero orar por você e por mim. Vamos orar? Inclina a sua fronte e feche os seus olhos se puder, e oremos. Senhor, bendito nosso Deus, graça e paz da parte de Jesus Cristo. Glória te damos, Senhor Deus, porque o Senhor derramou o seu precioso sangue em nosso favor. E que nós tenhamos a mesma mente, Senhor Deus, de Paulo, sejamos seu imitador, porque Paulo foi imitador do Senhor. Paulo tinha como modelo em sua vida a Jesus Cristo. E nós também queremos ter. Toma a nossa vida. Ajude-nos, Senhor Deus, por favor, a vencermos as nossas fraquezas, a nossa pecaminosidade, os frutos da carne, para que os frutos do Espírito sejam desenvolvidos em nós, segundo a boa vontade de Jesus Cristo. Assim oramos em nome de Jesus. Agradecidos, rogamos a presença do Espírito Santo. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor. Fique com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau.